irmãos e irmãs, a liturgia deste dia 9 de outubro nos traz como evangelho o texto de São Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. É o texto da oração do Pai Nosso. Nós encontramos esse texto tanto no evangelho de Mateus, só que ali é o capítulo 6, dentro do Sermão da Montanha, e aqui em Lucas, no capítulo 11. A diferença é que em Mateus o texto é um pouquinho mais longo que esse texto que Lucas nos apresenta, com a atitude de Jesus de orar ao Pai. Na verdade, Lucas, entre os 4 evangelistas, é o que mais sublinha a atividade orante de Jesus, a vida de oração de Jesus. O Jesus que ora após o batismo, o Jesus que passa a noite toda em oração antes de escolher os 12 apóstolos, o Jesus que ora no momento em que ele sobe a montanha e ali ele é transfigurado, o Jesus que ora no Horto das Oliveiras, o Jesus que ora enquanto está sendo crucificado e, por fim, o Jesus que ora ao entregar o Espírito ao Pai. Jesus, na visão de Lucas, era um homem de profunda oração. E aí vem o pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Não há dúvida que esse pedido é sempre atual. Ensina-nos a orar. São Paulo, por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 26 da sua carta aos Romanos, afirma que quando nós rezamos, quando nós oramos, não sabemos o que pedir, como de fato nos convém. Não no sentido daquilo que convenha aos nossos interesses imediatos ou mundanos, digamos assim, mas de fato aquilo que convém à nossa salvação. Então, Paulo diz que o Espírito Santo vem orar em nós e por nós. E como é que é feita essa oração a partir do Espírito Santo? Paulo vai dizer que o Espírito vai interceder por nós segundo Deus, ou seja, segundo aquilo que o Pai sabe ser importante para nós. Por exemplo, quando Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, ele dizia que o Pai conhece o que nós precisamos, o Pai conhece nossas necessidades. E aqui nós temos uma coisa importante para entender. Quando nós oramos, nós somos seres necessitados. O Filho fala com o Pai, porque o Filho precisa do Pai. Não há dúvida de que o que nos move na oração é uma necessidade. O problema é que, às vezes, essa necessidade é algo que, de fato, aos olhos de Deus, eu preciso, mas essa necessidade pode ser algo que a circunstância, a minha volta, provocou em mim, como uma necessidade que, no fundo, não é essencial. Ela é uma necessidade artificial, ou até a gente diria superficial. Então, a questão é essa. O Pai sabe o que nós precisamos, como Ele também sabe o que nós queremos. Há uma distinção aqui entre o que eu quero que Deus me dê ou me faça e o que eu preciso que Deus me dê ou me faça. Pois bem, o Filho ora ao Pai porque ele precisa do Pai. E é o Pai que sabe o que o Filho precisa, embora ele saiba também o que o Filho queira e esteja expressando naquela oração. A nossa confiança, portanto, na oração parte desse princípio. O Pai sabe o que eu preciso e nem sempre o que eu quero é de fato o que eu preciso. E Lucas, então, resume a oração do Pai Nosso: Pai, Abá, aquela plena confiança que a criança pequena tem no seu pai, clamar a Deus como Abá, como também Paulo vai dizer em Romanos 8, 14, seguintes:
O Espírito de Jesus em nós clama, Abba, ó Pai. O Espírito atesta, comprova que nós somos filhos de Deus. Abba, santificado seja o teu nome. Deus santifica o nome dele ao salvar o ser humano, ao fazer justiça àqueles que têm fome e sede da mesma. Venha o teu reino, o reino anunciado por Jesus, o reino que é Jesus, o reino que são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. O que necessitamos para uma vida digna, concede-nos a cada dia. Não estamos pedindo para a semana nem para o mês, mas para hoje, para este dia específico que vivemos. E sem dúvida, o pão da fé, o pão vivo descido do céu, o próprio Cristo. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse compromisso que nós assumimos com o Pai. Eu preciso do perdão do Pai, como o meu irmão precisa do meu perdão também. E por fim, não nos deixes cair na tentação. Lembremos que São Lucas, ali no capítulo 4, versículo 13 do seu evangelho, é o único evangelista que diz que o diabo, vencida toda forma de tentação, se retirou para voltar no momento oportuno. No momento oportuno para ele. E o momento oportuno para o mal nos tentar, não há dúvida nenhuma, é quando nós não estamos bem. Ou não estamos bem de saúde, ou não estamos bem financeiramente, não estamos bem afetivamente ou espiritualmente. Não há dúvida de que o momento oportuno para o maligno voltar foi o momento, na vida de Jesus, foi no momento da paixão. Por isso que lá no capítulo 22 de São Lucas nós vamos encontrar a narrativa da última ceia. Ela se abre com uma referência ao mal agindo em Judas e ela se fechará com uma referência ao mal daqueles que prenderam Jesus e depois o levaram para o julgamento, a hora das trevas. E é isso que nós pedimos, que quando o maligno perceber que é o momento oportuno para ele de nos tentar, que nós não caiamos na tentação, que nós resistamos a ela e amemos até o fim, como Jesus. Está posta aqui a oração de Jesus. Está posta aqui a proposta de confiança da nossa parte no Pai, de entrega da nossa vida às suas mãos e de confiança total, profunda nos seus desígnios para conosco, para com aqueles que nós amamos. Que o Espírito que ungiu Jesus possa também confirmar a sua unção em nós, principalmente no momento em que estamos orando. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.